Os primeiros computadores, uma jornada histórica rumo à era digital. A história dos computadores remonta a uma época em que a tecnologia era algo incipiente e visionário. Desde os primeiros dispositivos mecânicos até os complexos sistemas digitais de hoje, os primeiros computadores representam um marco fundamental no avanço da humanidade em direção à era digital. A era dos primeiros computadores mecânicos. Os primeiros computadores, conhecidos como computadores mecânicos, surgiram no final do século XIX e início do século XX. Um dos exemplos mais proeminentes é a máquina analítica de Charles Babbage, concebida em 1837. Embora nunca tenha sido construída em sua totalidade, essa máquina foi pioneira no conceito de programação, armazenamento de dados e cálculos automáticos. A máquina analítica de Babbage era projetada para executar uma série de cálculos complexos por meio de engrenagens e dispositivos mecânicos. No entanto, foi apenas em meados do século XX que os primeiros computadores eletrônicos verdadeiramente programáveis começaram a emergir, abrindo caminho para a revolução tecnológica que definiria o mundo moderno. O ENIAC e a Revolução Eletrônica. Em 1946, o Electronic Numerical Integrator in Computer, ENIAC, foi introduzido, sendo um dos primeiros computadores eletrônicos digitais de grande escala. Desenvolvido pelos engenheiros John Presperekert e John Mauchly, o ENIAC foi concebido para fins militares durante a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de calcular trajetórias de artilharia. O ENIAC representou um avanço significativo na capacidade de processamento de dados, realizando cálculos complexos em uma fração do tempo que seria necessário com métodos manuais. Este computador maciço, com cerca de 18.000 válvulas a vácuo, pavimentou o caminho para a era dos computadores eletrônicos e estabeleceu os fundamentos da computação digital moderna. O UNIVAC e o início da computação comercial. O UNIVAC, o Universal Automatic Computer, lançado em 1951, foi um dos primeiros computadores comerciais bem-sucedidos. Projetado pela Remington Rand, o UNIVAC foi usado principalmente para processamento de dados em grandes empresas e agências governamentais. Sua capacidade de processamento de dados e velocidade de cálculo estabeleceram novos padrões na indústria, tornando um marco importante na história da computação comercial. A evolução contínua, de circuitos integrados a microprocessadores. A década de 1950 testemunhou o desenvolvimento de circuitos integrados, que permitiram uma redução significativa no tamanho dos computadores. Com a miniaturização dos componentes eletrônicos, os computadores se tornaram mais acessíveis e começaram a se integrar em uma variedade de indústrias e setores. Na década de 1970, a introdução dos microprocessadores revolucionou ainda mais a indústria da computação. A criação do primeiro microprocessador comercial, o Intel 4004, em 1971, marcou o início de uma era em que os computadores se tornaram menores, mais poderosos e mais acessíveis para o público em geral. O impacto dos primeiros computadores na sociedade moderna. Os primeiros computadores não apenas transformaram o mundo dos negócios e da ciência, mas também desempenharam um papel crucial no desenvolvimento de tecnologias que hoje consideramos essenciais, como a internet e os dispositivos móveis. Eles pavimentaram o caminho para a revolução digital, impulsionando a inovação tecnológica e transformando radicalmente a maneira como interagimos e compartilhamos informações. Conclusão. Os primeiros computadores representaram um marco crucial na história da humanidade, estabelecendo as bases para a era digital em que vivemos hoje. Desde as engrenagens mecânicas da máquina analítica de Babbage até os microprocessadores ultra-rápidos dos computadores modernos, essas inovações continuam a moldar e transformar o mundo ao nosso redor. À medida que nos movemos em direção a um futuro cada vez mais digital, é importante reconhecer e apreciar a influência duradoura dos pioneiros da computação e sua contribuição para o progresso tecnológico global.